Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o livro Os Elementos de Euclides, publicado pela editora Unesp. Esse é um exemplar em capa dura que contém toda a obra de Euclides que nós conhecemos como Os Elementos. São as obras que ele compilou, né, ao longo do tempo da antiguidade e fez então uma única obra com todos os ensinamentos, especialmente quanto à geometria e dentre outros aspectos, né? É uma obra voltada para quem estuda matemática, especialmente para quem estuda matemática no âmbito da história. Mas é uma obra que foi utilizada por mais de 2000 anos, especialmente no Ocidente, em se tratando aqui de matemática para entender aspectos geométricos. Então é uma obra que é bastante aclamada em se tratando desse tema e até hoje é objeto de estudo também. Então a matemática, de certa forma, ela é muitas vezes transcende o tempo em que a própria obra foi publicada, porque a lógica e aquilo que é aplicado dentro da matemática perdura desde que seja provado, né, dentro daquelas teses, daquelas premissas colocadas. Então é uma obra realmente muito interessante. A obra é tão importante em se tratando do conhecimento que ela é considerada como sendo um dos grandes livros da civilização ocidental na classificação do Mortimer Adler. O Mortimer Adler foi um grande professor dos Estados Unidos que fez uma grande lista em que ali ele incluiria os livros que seriam considerados fundamentais para a história ocidental e incluiu justamente a obra Os Elementos de Euclides e está aqui dentro desse volume aqui que é o volume 11 da coleção do Mortimer Adler dos grandes livros da civilização ocidental e tem a tradução de Sir Thomas Haight, né? Então eu utilizo para estudos tanto essa versão da editora Unesp, né, que é uma editora muito conceituada no âmbito acadêmico e que também tem a tradução aqui do Irineu Bicudo, que foi feita diretamente do original grego para o português. E aqui nós temos a tradução em inglês do Sir Thomas Haight, que é considerado como sendo a tradução mais utilizada em língua inglesa. Então, os elementos de Euclides. Mas do que trata então essa obra? Qual o conteúdo? Antes de falar um pouco da obra em si, eu vou falar um pouco sobre o Euclides, né? Quem é o autor da obra Os Elementos? Pouco se sabe sobre a vida do Euclides, né? Porque ele era um escritor do período da Antiguidade e naquele período existem poucas biografias ou poucos textos que fazem referência ao Euclides, né? E alguns consideram como sendo o nome Euclides de Alexandria um contraponto para diferenciar o Euclides de Megara. São dois Euclides diferentes. Então, esse Euclides que escreveu os elementos, nós chamamos de Euclides de Alexandria. E dizem que ele viveu por volta do século IV, né, por volta de 300 antes de Cristo. E aí ele é apontado como sendo o fundador da geometria, ou seja, o pai da geometria. Muito embora nós sabemos que a obra Os Elementos é uma coletânea. Então, anterior a Euclides, provavelmente existiram grandes matemáticos, mas que nós não tivemos o privilégio de ter o conhecimento a respeito deles. Enfim, mas basta saber que a obra do Euclides ela é um marco por ter sido muito copiada ao longo do tempo e traduzida para diversas línguas, né? Essa obra, como eu mencionei, Os Elementos, ela foi estudada como obra obrigatória, especialmente ali no quadrivium, para se tratar de questões de matemática, né? E então, por mais de 2000 anos, a obra foi lida e relida e analisada, comentada por vários estudiosos. Então, como eu mencionei, pouco se sabe sobre a vida do Euclides. O que se sabe, que se supõe que seja sobre a vida dele, é algo que foi escrito por um pensador chamado Proclus, que viveu no século V depois de Cristo, ou seja, quase 700 anos depois de Euclides é que nós temos alguma informação biográfica sobre ele, né? Então, e nessa obra do Proclus, ele dá alguns pontos que são interessantes, que poderiam se considerar como sendo pontos biográficos, né? Que está relatado aqui na página 90, aliás, na página 41 do livro. E aqui diz, na página 41, em continuação ao catálogo, com sentido de completamento, Proclus prossegue agora pelo seu arbítrio e risco. E aí ele cita sobre Euclides, né, uma pequena citação que vai tratar sobre a vida de Euclides. E não muito mais jovem do que esses é Euclides, o que reuniu os elementos, tendo também, por um lado, arranjado muitas das coisas de Eudoxo e tendo, por outro lado, aperfeiçoado muitas das coisas de Teteto, e ainda tendo conduzido as coisas demonstradas frouxamente pelos predecessores
a demonstrações irrefutáveis. E esse homem floresceu no tempo do primeiro Ptolomeu, pois também Arquimedes, tendo vindo depois do primeiro, menciona Euclides. E por outro lado, também dizem que Ptolomeu demandou-lhe uma vez se existe algum caminho mais curto que os elementos para a geometria, e ele respondeu não existir atalho real na geometria. E aí o próprio Irineu Bicudo coloca, né? Acontece com Euclides o mesmo que com outros grandes matemáticos da Grécia Antiga. Restam-nos apenas macérrimas informações sobre a vida e a personalidade do homem. No caso presente, a maior parte do que temos provém do que está dado acima do trecho. Não muito mais jovem do que esses, não há caminho real para a geometria. Isto é, na parte acrescentada por Próclus ao sumário de Eudemo. O próprio autor do acréscimo parece não ter conhecimento direto do lugar de nascimento do geômetra ou das datas em que nasceu e em que morreu. Procede antes por inferência. Então aqui vem uma série de inferências para poder formar um pouco da biografia do Euclides, com base em trechos, citações feitas muito posteriormente. Então, se Arquimedes viveu imediatamente após o primeiro Ptolomeu e Arquimedes menciona Euclides, há uma história sobre algum Ptolomeu e Euclides. Logo, Euclides viveu no tempo do primeiro Ptolomeu. Euclides medeia entre os primeiros discípulos de Platão e Arquimedes. Platão morreu em 347, mais ou menos, a.C., e Arquimedes viveu de 287 a 217. Logo, Euclides deve ter atingido seu acume por volta de 300 a.C., o que acorda bem com o fato de que o primeiro Ptolomeu reinara. Atenas era à época o mais importante centro de matemática existente. Os que escreveram elementos antes de Euclides viveram e ensinaram em Atenas. O mesmo vale para os outros matemáticos de cujos trabalhos os elementos de Euclides dependiam. Logo, Euclides recebeu seu treinamento matemático dos discípulos de Platão em Atenas. Então, são só inferências, né? Ou seja, não há certeza se essas informações são realmente verdadeiras da vida do Euclides. O que se sabe são esses trechos. É por isso que alguns estudiosos colocam em dúvida a própria existência do Euclides. Alguns dizem que ele não existiu, que só colocaram um nome para atribuir a essa obra. Alguns falam que foi, na verdade, um grupo de matemáticos que escreveu a obra Os Elementos, né, e colocou Euclides apenas como sendo o chefe, né, aquele coordenador dessa coletânea. Mas basta dizer, então, que existe ainda essa dúvida quanto à existência. É a mesma dúvida de Homero que alguns estudiosos colocam, né, se Homero realmente existiu ou não. Mas, enfim, basta dizer que nós temos essa obra Os Elementos que sobreviveu ao tempo e até hoje vários dos seus estudos ainda são estudados, como, por exemplo, o famoso Teorema de Pitágoras, e está inserido aqui o Teorema de Pitágoras, dentre outros que são utilizados pela geometria. Evidentemente que há outros livros didáticos que vão tratar sobre geometria, né, que já foram escritos ao longo do tempo, mas Os Elementos de Euclides permanecem como sendo aquela pedra fundante, né, aquela obra que sempre foi estudada ao longo de vários anos, de várias épocas diferentes e várias culturas diferentes também. Então, é um grande livro da civilização ocidental que vale a pena ser lido e ser estudado. E como funciona, então, a obra do Euclides, né? Ela por ser uma obra de matemática, ela não tem propriamente um texto discorrido. Ela tem as proposições, as sentenças que você deverá interpretar e utilizar esse conhecimento que você está tendo aqui. E é importante dizer, já deixando bem claro, que logo no início dessa versão, nós temos aqui quase 100 páginas de introdução feita pelo tradutor Irineu Bicudo, onde ele vai falar sobre os manuscritos, sobre a tradução, sobre a própria vida do Euclides também. Então, é uma introdução digna realmente, uma das poucas introduções que eu li que realmente vale a pena, que tem um ótimo conteúdo em obras nesse sentido mais clássico. Então, vale a pena ler a introdução primeiro da obra, escrita pelo Irineu Bicudo, que é o tradutor, que vai te dar um norte, né, sobre o que é a obra Os Elementos, sobre a questão dos próprios manuscritos e também um pouco sobre a vida do Euclides. Então, o livro ele é dividido em vários livros, né? Antigamente, as pessoas dividiam os livros também separado em vários contextos, né, em vários conteúdos diferentes em livros. Então, são cerca de 13 livros, e nós temos no primeiro livro, para você ter uma noção, definições. Primeiro, ela apresenta definições sobre temas que ele vai colocar, por exemplo, o que é um ponto, e aí ele apresenta o conceito de ponto. Ele coloca o que é uma linha, aí ele apresenta o conceito.
Então ele vai dando essas definições como se fossem as regras dos jogos, né? Depois ele apresenta os postulados, que é aquilo que você vai poder gerenciar, dinamizar dentro das proposições, e as noções comuns, que são os conceitos comuns que são aplicados em todos os casos. Logo depois, então, ele coloca as proposições. O que é a proposição? É algo que ele vai demonstrar que tem que ser colocado dentro do âmbito da matemática. Então, por exemplo, na proposição primeira, ele coloca construir um triângulo equilátero sobre a reta limitada dada. Então, qual é o questionamento da primeira proposição? É que você tem que construir um triângulo com todos os lados iguais. Como você vai fazer um triângulo com todos os lados iguais? Algumas pessoas poderiam dizer, basta pegar uma régua, medir as linhas e colocar o triângulo, mas sem utilizar nenhum instrumento que não seja propriamente aqui um compasso, por exemplo, apenas uma régua e um compasso. E é basicamente isso que ele propõe aqui, é como construir um triângulo cujos lados são todos iguais e que esteja sobre uma reta limitada dada. Então ele coloca uma reta, uma linha, e sobre essa linha você tem que escrever um triângulo. E aí ele dá, então, as etapas. O que você tem que fazer para construir esse triângulo com o tamanho que é justamente igual em todos os lados. E é interessante que toda a obra vem justamente com essas ilustrações, com as imagens, para que você possa ter a noção aqui do que está sendo construído. Então aqui ele vai dar a regra, né? Seja a reta limitada dada a B. Então a primeira coisa que tem que ser feita, segundo a regra aqui, é fazer uma linha traçada de A até B. Essa é a primeira regra colocada. Depois é preciso, então, sobre a reta AB, construir um triângulo equilátero. Então, o que é exigido é construir esse triângulo e que os lados sejam iguais. E aí você vai interpretando cada sentença. E é realmente muito divertido ler cada proposição, você vai se desafiando a ver os pressupostos, ver aquilo que foi colocado anteriormente como sendo regra e aplicar justamente essas regras ao longo aqui de toda a obra, né? E é uma obra que vai te trazer uma diversão no âmbito da matemática. Algumas pessoas poderiam dizer, mas minha preocupação é no âmbito das humanas, né? No âmbito de história, filosofia, teologia. Na verdade, a obra Os Elementos, ela é uma aplicação da sua racionalidade. O próprio livro, ele é independente por si mesmo, porque algumas pessoas perguntam, né? É necessário ter um professor de matemática para ler a obra Os Elementos? Eu entendo que não. Assim como Mortimer Adler dizia, né, que os grandes livros da civilização ocidental, eles devem ser lidos de forma independente de complementos. Então, aqui vai exigir a sua inteligência pura. Você não vai precisar de ter um conhecimento muito amplo de matemática para ler. Afinal, essa própria obra mesmo, Os Elementos, ela lida ao longo de vários séculos sem ter o conhecimento matemático que nós temos alcançado atualmente. Então, você pega o livro e vai, de acordo com as regras, de acordo com aquilo que está sendo apresentado, interpretando as sentenças e as proposições que são colocadas na própria obra. Então, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, você vai melhorando a sua forma de interpretar o que está sendo colocado e você vai adquirindo esse conhecimento e, ao longo do tempo, depois vai se tornar algo mais fácil e até muito divertido mesmo. Então, fica aqui a dica, Os Elementos de Euclides, né? Agora, se você não tem nenhum interesse de ler as obras do Euclides, mesmo sendo uma das grandes obras da história da humanidade, eu também recomendo adquirir a obra simplesmente pelo fato de estar na sua biblioteca, porque é uma obra realmente valiosa pelo seu valor histórico, pelo seu valor de conhecimento que foi agregado à humanidade. Então vai realmente abrilhantar a sua biblioteca, ainda que você não tenha, no momento, a pretensão de fazer a leitura da obra. Então fica a dica aqui, Os Elementos de Euclides, pela editora Unesp, tradução de Irineu Bicudo. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.